falando de Jesus como o Alfa e Ômega. Lá em Apocalipse 22:13 diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Na Bíblia, os nomes pessoais trazem consigo significado. Nesse texto de Apocalipse, o apóstolo João tem a visão do próprio Jesus se revelando em expressões que trazem profundo sentido similar e complementar. Ele é o Alfa e o Ômega. Trata-se da primeira e última letras do alfabeto grego. Se esse registro estivesse em português, seria algo de A a Z. No hebraico, seria Aleph e Tal. Ora, a lei foi escrita com todas as letras do hebraico, de Aleph a Tal. Infelizmente, já a partir de Adão, a humanidade descumpriu toda a lei de Aleph a Tal. O pecado de Aleph a Tal foi total e carecia de reparação total, também de Aleph a Tal. Curiosamente, a letra Aleph tem um formato parecido com a cabeça de um animal, identificando o tipo de sacrifício de animal que deveria ser feito. Já a letra Tal tem o formato de uma pequena cruz ou um T minúsculo, que aponta para o sacrifício final e definitivo feito na cruz de Cristo. Como profetizado em Ezequiel 9:4, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com o sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Essa marca era o tal, e o vocábulo do verbo marca é tawit. Quem tivesse o sinal de tal ficava livre da condenação. Isso é o que Cristo fez na cruz. Ele marcou definitivamente as nossas testas para sermos livres de toda a condenação do pecado. Somente Jesus cumpriu a lei e se tornou o sacrifício eficaz de Aleph a Tal, nos redimindo de A a Z, porque ele é o Alfa e o Ômega. Na voz do profeta, Deus perguntou: quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Isaías 41:4. Em outras palavras, quem planejou isso e fez com que tudo acontecesse? Quem resolveu o que se passaria no mundo desde o princípio? Fui eu, o Senhor que estava lá quando tudo começou e que estarei lá quando tudo terminar. Ele é o primeiro que ressuscitou dentre os mortos, mas ele mesmo será quem nos ressuscitará no último dia. Ele nos fez, redimiu e estará conosco até a consumação do século, porque ele é o primeiro e o último. Aqui encontramos a revelação complementar de que Jesus é o ponto de partida e de chegada, a origem e o destino, o autor e consumador, o exórdio e o epílogo, o preâmbulo e o desfecho, a introdução e a conclusão de todas as coisas. Nas palavras de Paulo, tudo foi criado por meio dele e para ele, conforme o texto de Colossenses 1,16. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Pois aprouve ao Pai fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Efésios 1:10. Pois há um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Sim, Jesus por sua causa e por quem todas as coisas existem. Como o Alfa, o primeiro e o princípio, só ele possui o conhecimento da origem da terra e do homem. Só ele tem o poder de fazer novas todas as coisas. Só ele tem a primazia sobre toda a criação. Como o Ômega, o último e o fim, só ele possui o futuro. E somente ele pode determinar e anunciar as coisas futuras e que ainda hão de vir. Controlar e fazer o que bem quiser com a morte e o inferno. Punir os ímpios por toda a eternidade e determinar a recompensa final para todos os homens. Ele tem absoluto poder sobre a vida e a ressurreição. E ele é soberano no julgamento final. Em Cristo reside toda a plenitude, a suficiência, o poder, a soberania, nos céus, na terra, na eternidade, passada e futura. A ele, pois, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém.